Bom, é bom que você citou o Congresso Nacional, a política, governo, Palácio do Planalto. A gente preparou também uma reportagem justamente sobre o impacto político, hoje, nessa sexta-feira, de tudo que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Afastamento do Dias Toffoli da relatoria do caso Master, a nomeação do André Mendonça, que a gente está tratando aqui inclusive, acabaram ampliando a tensão no Congresso Nacional. Deputados e senadores voltaram a falar em um novo acordão, né? Uma hipótese a qual parte da oposição está resistindo, o Palácio do Planalto contestando, mas o debate está acontecendo. Acompanhe. Nos bastidores, o arranjo é defendido inclusive por parlamentares próximos ao Palácio do Planalto. O desenho prevê o avanço de um processo de impeachment contra Toffoli ainda neste ano, entregando sua saída como um gesto à oposição. Em troca, o Senado aprovaria a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, na vaga ainda aberta desde a saída de Luiz Roberto Barroso. Nesse cenário, o Centrão indicaria o sucessor de Toffoli e, fora da corte, haveria uma espécie de blindagem nas investigações relacionadas ao caso Master. Uma fonte ouvida de forma reservada pela reportagem afirma que parlamentares do PT são favoráveis ao arranjo. A CNN, o Planalto, rechaça qualquer ideia de um acordão. Toffoli deixou a relatoria do caso Master na última quinta-feira, após a Polícia Federal entregar um relatório ao presidente do STF, Edson Fachin, com indícios de possíveis crimes cometidos por Toffoli no contexto de suas relações com o banco. O magistrado também é alvo de mais um pedido de impeachment protocolado por parlamentares do Novo. O documento menciona pagamentos de Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, a Toffoli. No entanto, parte relevante da oposição resiste à ideia. A avaliação é de que as revelações envolvendo Toffoli representam apenas uma fração do que pode vir à tona. A aposta é de que no celular de Vorcaro haja menções também a Moraes e a sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, cujo escritório firmou contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Dentro do PT, há o temor de que o envolvimento de Toffoli com Vorcaro respingue politicamente em Lula. Toffoli foi advogado do partido, advogado-geral da gestão petista e indicado por Lula ao STF. O próprio presidente orientou seus aliados a se afastarem do caso Master. A avaliação é de que o agravamento da crise pode contaminar o governo, considerando que a oposição deve explorar esse vínculo na campanha presidencial. Já a Federação União Progressista, composta por União Brasil e PP, publicou uma nota nesta sexta-feira, na qual demonstra preocupação com o que chama de narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro. Disse que atentar contra Toffoli é atacar os pilares da democracia. A federação termina a nota, reiterando confiança na integridade do ministro. A nota é assinada por Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro e presidente do PP, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Jussara Soares, vamos começar pelo fim. A nota do Centrão, né? A União é a principal representação ao agrupamento político, a Federação PP União Brasil, é o Centrão. Ciro Nogueira, Antônio Rueda liderando essa federação. Ela sinaliza um esfriamento completo desse caso dentro do Congresso Nacional, tendo em vista que o Centrão controla o Congresso Nacional, e vão conseguir? Caio, eu tenho dúvidas sobre isso. A pressão não vai passar tão rapidamente assim. Apesar das manifestações, a gente vê os políticos, né, que inclusive citados como pessoas próximas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, eles vieram a públicos criticar a saída de Dias Toffoli da relatoria do processo. Mas, Caio, o que dá para observar ao longo do dia, nas conversas aqui em Brasília, né, é que a situação ainda é muito incerta, não dá para cravar absolutamente nada neste caso. Primeiro porque há muita dúvida sobre o conteúdo que está nesse relatório da Polícia Federal. E aí eu trago uma outra informação, Caio, que o que temos até aqui, o conteúdo que foi revelado, que foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, se tratava apenas do primeiro celular de Daniel Vorcaro. Ainda tem mais, em janeiro teve uma outra apreensão, não apenas de equipamentos, de
Worcaro, mas também de outras pessoas que passaram a ser investigadas. Então, há muitas pontas a serem fechadas. Eu acho que está todo mundo intranquilo. Não dá para dizer o que vai se dar ali na frente. É óbvio que, por parte da oposição, a saída de Dias Toffoli da relatoria e o modo como foi, para a oposição é uma sinalização que tem uma brecha ali para avançar, tanto com os pedidos de CPI quanto de CPMI, embora eu tenha muita dúvida ainda, porque, claro, cabe a decisão do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, mas também eles começam a ver, assim, olha, de repente tem um ministro mais fragilizado, aquele impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que a gente está pedindo há tanto tempo, de repente, se Dias Toffoli largado de vez, né? Só os seus colegas, seus pares da corte soltam a mão dele, talvez seja o momento de avançar com isso. Também tenho dúvidas em relação a isso, mas a oposição se animou em relação a isso, Caio. Acho que está muito cedo para a gente determinar o que vem do Congresso ainda. Eu sei que segue todo mundo bem tenso ainda, como eu te disse, as investigações elas continuam e há expectativa que novas revelações sejam feitas. Ô Conrado, nota do Centrão apoiando o Toffoli ajuda ou atrapalha ele? Eu acho que... Bom, não sei se ajuda ou atrapalha. Eu acho que ela significa muita coisa. Se ela ajuda no Congresso, assim por diante, talvez sim. E é interessante que talvez o país nunca tenha tido um caso tão explícito, tão bem fundamentado e tão demonstrado, tão bem provado, ainda que haja muito mais a se saber, de crime de responsabilidade. Nunca houve um argumento tão bom para impeachment de ministro. Agora, apoio do Centrão, ou pelo menos uma nota do Centrão, de lideranças importantes do Centrão, demonstram que as conexões e essa teia de relações gigantesca que perpassa os três poderes da República, vinculado ao Banco Master, mostram que o processo é mais difícil. Então, nesse sentido, talvez ajude. A gente está aqui um pouco no escuro para saber, né? A gente está aqui especulando. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da objetividade dos fatos, do que eles significam do ponto de vista constitucional e institucional, nós temos bons argumentos para impeachment. E outra coisa, é bom lembrar, o Toffoli não foi afastado do caso. Então, acho que a gente precisa nomear bem o que está acontecendo. O Toffoli foi apenas afastado da relatoria. Isso é muito pouco. Ele continua vinculado ao caso, ele continua votando no caso. Ele continua com um enorme conflito de interesse e contaminando a decisão colegiada nesse caso. Então, o que o tribunal fez foi afastá-lo da relatoria de um modo completamente extravagante. Não há previsão legal para um tribunal afastar alguém da relatoria, senão em caso de suspeição. O tribunal basicamente falou, não teve suspeição, mas a gente vai afastá-lo. Por pressão social, não existe pressão social para afastar um juiz. O que existe é condições de suspeição. Então, o que está acontecendo, de novo, é muito irregular. Mas é isso. Ô Jean, você que observa aí Brasília há 40 anos, tem uma consultoria muito focada em informação mesmo, em traçar cenários. Na sua visão, e eu sinto hoje também, concordando com a Jussara, que o cenário está muito nebuloso. Quem cravar o que vai acontecer está chutando, né? Tem 3, 4, 5 caminhos possíveis no horizonte e pode aparecer um sexto, sétimo, oitavo caminho também no horizonte. Mas hoje, de toda a sua experiência em Brasília, um cenário para impeachment de um ministro do Supremo nunca esteve tão perto, não digo não necessariamente na atual legislatura, mas considerando a próxima também. Eu acho que a gente precisa traçar exatamente esse cenário, não só para essa, mas para a próxima, né? Porque até então o alvo, digamos assim, de um eventual impeachment não era nem de longe o ministro Toffoli, né? Nós sabemos de outras batalhas do campo da seara e no ambiente político, né? E o Toffoli não vinha como figura principal. Mas o que eu noto também é que essa nota hoje do Centrão, ela já demonstra um movimento de autopreservação das instituições. Ou seja, eles estão fazendo uma espécie de acordo setorial para chegar depois a um acordo geral.
do ponto de vista político, né, dos movimentos e dos ataques e das manifestações a respeito. E nesse cenário, o ministro André Mendonça me parece, como já falei, muito ponderado e uma pessoa que consegue fazer muito bem essa leitura para, sem prejudicar aquilo que é o rito, né, o processo que ele deve levar adiante, conseguir acomodar certas... Volta. mexer com esses desconfortos, né, ajustar esses desconfortos em diversas frentes e tentar colocar as coisas nos seus lugares. Mas, de novo, essa nota do Centrão ela já demonstra que o Congresso está buscando esse apaziguamento, né, para que os canhões não virem para eles. E não esqueçamos que nós estamos no ano de eleições presidenciais. Isso, de certa forma, em algum momento, chega nas campanhas, tanto para o governo federal, quanto para os governos dos estados, até mesmo no caso dos senadores, né, que são eleições bastante difíceis, muito disputadas. E qualquer ligação eventual no decorrer desse processo com os atores do ambiente político parlamentar vai ter também grave consequência para eles. Ocorrerão várias situações em que eles terão que se explicar. E como um grande amigo e jurista sempre fala, numa situação como essa, numa investigação, o ruim é você ser chamado a se explicar. Você já é considerado alguém que está envolvido, de certa forma, mesmo que o processo não tenha acabado. Então, a ideia que se espera, né, o movimento que se espera a partir de agora, e a mudança do relator, eu acho que ajuda nisso, nesse sentido, e esse foi um movimento, do meu ponto de vista, analisando politicamente, muito inteligente do Supremo, você tira um pouco a figura principal, como um jogador cansado, recebeu muita falta. Ele não vai mais conseguir entregar o que você espera dele por time. Né? E aí é uma ilusão, porque nós somos um país de futebol. A coisa é muito mais séria do que isso. Né? Não é uma partida de futebol. Mas essa substituição, eu acho que ela dá um fôlego para o Supremo. As coisas podem ser reorganizadas e, de alguma forma, você consegue preservar o processo e, de novo, as instituições vão começar a se preocupar mais com a sua imagem e menos exposição. Isso vale tanto para Supremo, para Congresso, para Polícia Federal, Receita Federal, enfim. A República precisa voltar à normalidade, né? As instituições precisam novamente cuidar daquilo que é a sua atribuição constitucional. Jussara, só para finalizar esse bloco, Palácio do Planalto, presidente Lula nisso tudo, hein? Olha, Caio, tem ali algumas recomendações para que os ministros evitem virar comentaristas do caso Master. Essa é uma preocupação, né, de modo geral, porque o governo quer se afastar desse caso. Inicialmente, assim que estourou a primeira operação, a prisão de Daniel Vercaro, a liquidação do Banco Master, o governo entrou no silêncio profundo. Aí esse silêncio passou a ser muito cobrado, né? Por que está em silêncio? Aí começaram a se manifestar. Agora, com a troca da relatoria, os novos desdobramentos, inclusive com críticas por parte dos ministros à atuação de Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, então o governo está tentando ali se blindar disso. Por quê? Porque aliados de Toffoli, parte desses amigos dele no Centrão, amigos deles e de Daniel Vercaro, vê dedos do Palácio do Planalto nessa atuação da Polícia Federal. Então, neste momento, esse é o cuidado que vem sendo tomado. Sobre o novo relator, conversei com algumas pessoas do governo que dizem que vão apostar, né, nessa institucionalidade de André Mendonça, achando que ele vai fazer uma atuação mais técnica e tentando, pelo menos, blindar a apuração, o inquérito, a ver se isso se confirma e se esse silêncio vai, de fato, perdurar, porque o silêncio costuma ser cobrado do governo. Caio. Hoje mesmo o Rui Costa deu declarações ali, foi questionado, acho que lá em Salvador, sobre a participação, a relação dele com o Augusto Lima, que é o ex-sócio do Daniel Vercaro, também alvo dessas investigações todas. Mas acho que foi depois dessa fala longa até do Rui Costa, que fala pouco, quase nada sobre isso, deu essas declarações.